Em primeiro lugar, eu quero relembrar uma frase que eu usei no meu TCC, trabalho de conclusão de curso, lá em 2014. A frase é a seguinte: em cada dificuldade existe uma oportunidade. E sabe, pessoal, nós vivemos um tempo muito doido, né? Muito diferente, incomum. E muitas pessoas até dizem que 2020 foi um ano perdido. Mas apesar de tudo que tem rolado no Brasil e ao redor do mundo também, eu creio que nós ainda vivemos um tempo de oportunidades. Com essa pandemia nós vemos pessoas usando a criatividade para levantar um recurso financeiro. Nós vemos também projetos, sonhos, talentos que lá atrás estavam na gaveta, parados, e que agora estão sendo colocados em prática, em ação, né, sendo ativados. Mas e no contexto cristão? E nós, seguidores, discípulos de Cristo, o que nós podemos aprender diante dessa situação? Eu quero te convidar a ler comigo um texto que está lá no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16. Tá assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão ardente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Aleluia! Nós vemos aqui, galera, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não encararam uma pandemia como nós enfrentamos nos dias de hoje. Mas eles passaram por um desafio, por uma provação muito grande. E nós vemos também nessa leitura que os 3, eles já tinham uma vida alicerçada em Deus. Eles eram homens tementes ao Senhor. Mas com certeza, depois desse desafio, dessa provação na fornalha ardente, certamente
a vida desses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estava muito mais fortalecida no Senhor. A fé deles estava muito mais amadurecida, mais viva. O relacionamento deles com Deus estava muito mais próximo. E nós também temos essa oportunidade. Nós temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, mas são chances, oportunidades do Senhor trabalhar na nossa vida, moldar o nosso coração, o nosso caráter. E olha que coisa incrível. A forma como Sadraque, Mesaque e Abednego se portaram, o testemunho desses três homens impactaram o rei Nabucodonosor. Tanto que ele chega a reconhecer a grandiosidade, ele chega a adorar o Senhor. Ele fala: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E que, assim como esses três homens, o nosso testemunho, a forma como nós passamos pelos desafios da nossa vida, pelas provações, que isso também vem impactar outras vidas, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de escola, faculdade, pessoas na rua, que elas sejam alcançadas e impactadas pelo nosso testemunho de vida, pela forma como nós nos posicionamos diante das situações. Realmente é tempo de oportunidade para os filhos de Deus se manifestarem. Que Deus te abençoe.